Então, entre o ano 30 e entre o ano 37, nesse entremeio, o Messias foi tirado, ok? Foi tirado do meio do povo. Pois bem, dando sequência aqui, e não será mais, tá? O Messias foi tirado depois dessas 32 semanas. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Pois bem, o Messias será tirado depois de 62 semanas, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, o santuário teve a ordem para reconstruir, mas depois disso, tá? Depois veio o Messias será tirado, foi tirado, e depois disso o santuário vai ser destruído de novo. Por que será? Por que será que o santuário foi destruído? Gente, é só ler a profecia. Não tá, para que servia o santuário terreno? Servia, tinha lá os levitas que ministravam, e lá eles faziam sacrifício pelos pecados do povo. Tinha um Yom Kippur todo ano, e toda vez que o camarada pecava, ia lá, apresentava a oferta para o levita e fazia, né, o sacrifício. Para isso servia o santuário terreno. Porém, já que o Messias veio para cumprir 70 semanas, né, não haveria sentido expiar os pecados do povo de uma vez por todas. Não haveria sentido de continuar tendo lá o santuário terreno para continuar sacrificando animais. Não faria sentido algum, tá? O Eterno não faria essa confusão. Vou mandar o Messias para 70 semanas para extirpar o pecado do povo, mas depois disso vai continuar lá no santuário fazendo sacrifício para expiação dos pecados. Não faz sentido, seria negar a obra do Messias, seria negar as 70 semanas. Ou seja, então não há sentido em ter um santuário. Então o Eterno permitiu que fosse derrubado mesmo, okay? Porque ele não habita ali, tá? O santuário de mãos humanas, ele não habitaria naquele lugar efetivamente, ok? Então, por isso que ele permitiu que o santuário fosse reconstruído, mas depois foi destruído de novo. Ele está dizendo aqui, interessante, agora que vem a confusão, né? E o povo do príncipe que há de vir vai destruir o santuário. Mas que povo é esse? Que príncipe é esse? Aí vamos lá agora para a turma de evangelho. É o anticristo. Esse povo é o anticristo. O que acontece? Estão determinados 70 semanas, né? Porém, até a semana 69 veio o Messias. Aí depois o tempo parou de contar. Parou, imagine você, cara. Que confusão, hein? Teve 69 semanas, apareceu o Messias. Depois parou de contar. Acabou a contagem. Porque a 70ª semana pulou. Ela vai só lá pro final dos tempos. Só lá pro final. Vai ser a última semana da humanidade, né? Que é onde vai aparecer o anticristo. Imagine você, que baita confusão, hein? 69 semanas, depois pula uma semana, que é a última, que vai lá para ser a última semana da Terra. Tá certo, isso tá errado, pô. Que maluquice é essa? Tá? Não faz sentido algum nisso. As 70 semanas foram determinadas sobre quem? É só ler o verso 24. Sobre o povo judeu, para que? Para extirpar as transgressões, o pecado deles. Ponto. Tá? Então não faz sentido algum pular uma semana. Isso é maluquice. Sendo que o detalhe, ó, o que está dizendo aqui? Ó, tem um povo, determinado povo, que destruiria a cidade do santuário. Aí eu te pergunto, qual foi o povo que destruiu o santuário? Lá no ano 30 que apareceu o Messias, já tinha um novo santuário, certo? E depois disso, foi um povo que destruiu o santuário. Que povo foi esse? Roma. Foi o Império Romano que destruiu o santuário no ano 70. Tá? Ele está dizendo aqui, ó, o povo do príncipe que há de vir. Vamos entender esse príncipe já daí a pouco. E vamos entender uma aulinha de português também da 7ª série. Tá? O povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, né? Pois é. E o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, essa destruição do santuário aqui, ela não é a última assolação, não, tá? Por quê? Não deveria ser. Por quê? Ele está dizendo que depois disso, até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, outras assolações, tá?
além dessa aqui que foi a destruição do santuário. Mas agora vem o verso 27, que é o maior complicador de todos. Diz assim, ó: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá? E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Confusão, hein? É complexo. Mas então, a gente viu aqui no verso 26 que depois da semana 69 o Messias foi tirado, será tirado, ponto. Tá? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. A gente viu que o Império Romano destruiu o santuário no ano 70. Mas quem que é esse príncipe então? Quem que é esse príncipe? Ele está dizendo que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. O que o pessoal entendeu? O pessoal entendeu que é o seguinte: esse príncipe em questão é o anticristo. Então, eu estou falando agora de evangélico, tá? Estou falando mais de judeu, não. Tá? Ele entendeu que esse príncipe é o anticristo, e que o anticristo, no final do tempo, lá na tal da 70ª semana, que eles dizem que pulou do ano 30, voou lá pro ano 2000 e tanto. Voou. A 70ª semana saiu voando no espaço. Vai ser a última semana do mundo, e vai surgir um anticristo nessa semana e vai fazer um acordo, né, com muita gente, com o mundo todo, mas vai fazer um acordo com o povo judeu, né, e que vai restaurar a antiga aliança do povo judeu. Eles vão começar a fazer sacrifício lá de novo no templo, blá, blá, blá. Então ele vai firmar um acordo com o povo, né, inclusive o povo judeu, né. Só que na metade da semana, isto é, com 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo, okay? E depois disso, aí vai ser os 3 anos e meio finais da humanidade, que vai vir aquela coisa toda do Apocalipse. Vai vir os joelhos dos selos, as 7 trombetas, 7 taças, e vai ter terremoto, e vai cair meteoro do céu, aquela coisa toda. Tudo isso em apenas 3 anos e meio. Eu te pergunto, tá certo isso? Tá certo essa coisa que a última semana é lá para frente, só vai ser 7 anos, 7 anos vai estourar o Apocalipse todo. Tá certo isso? Você me pergunta? Tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Totalmente errado. Tá? Aulinha de português, 7ª série do primário. Por quê? Uma vez eu indaguei uma pessoa, ele me respondeu o seguinte: ó, é o anticristo, que é o tal do príncipe aqui do verso 26, que vai firmar um acordo com o povo de 7 anos. Por quê? Porque é uma aulinha básica. O pronome se refere ao nome que está mais próximo dele, certo? Parabéns, muito bom. O pronome está, no caso o pronome ele, pronome pessoal, o caso reto, né? Pronome e ele, né? Ele quem? Olha, ele só pode ser o substantivo que está mais próximo dele, que é o príncipe. Olha, se o príncipe é o anticristo, quer dizer que ele, o príncipe, não o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, que é a última semana do mundo. Tá certo? Isso tá errado, pô. Tá errado, erradíssimo. Tá? Aulinha de português da 7ª série do ano primário. É o seguinte: o pronome ele firmará um concerto. Fica a dúvida, quem firmará um concerto? Ele quem? A ele, o príncipe, que é o substantivo mais próximo de ele. Tá certo, tá errado. Príncipe não é o substantivo mais próximo de ele. Tá? Pelo seguinte, vejam bem, vamos entender a frase. Olha a frase: o povo do príncipe que há de vir. Vamos entender a frase. Tá? Essa frase tem um sujeito. Dessa frase, análise sintática. Tem um sujeito. Quem é o sujeito? O povo do príncipe. O povo do príncipe. Qual é o núcleo do sujeito? É a palavra povo. Por quê? Porque a palavra do príncipe, tá? Apesar de príncipe ser um substantivo, tá? Do príncipe no sujeito dessa oração não faz a função de príncipe, de substantivo,
faz a função de adjunto adnominal. O povo do príncipe é igual ao povo real. Tá? Então, do príncipe, no sujeito dessa oração, é adjunto adnominal do núcleo do sujeito, que é povo. Então, o povo do príncipe é o povo real. O povo principado, perdão. O povo do rei, o povo real. Então, do príncipe, do rei, nessa oração, não é substantivo, é adjunto adnominal do núcleo do sujeito, que é povo. Okay? Então, povo não vai firmar concerto com ninguém. Okay? Então, por questão de eliminação, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem? Quem? Ele quem? Ora, o personagem principal desse capítulo, o Messias. O Messias firmará um concerto com muitos por uma semana. Ora, já vimos que o Messias surge no ano 30, que é o que? 69 semanas dá no ano 30. O Messias surgiu no ano 30. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A partir daí, ele firmou um concerto com muitos, tá? Por uma semana. Muitos de quem? De quem? Muitos quem? Quem são esses muitos? São os muitos que se referem no verso 24. O povo judeu, sobre o qual estava determinado as 70 semanas. Então o Messias pouco saiu de seu país Israel. Tá? Ele pregou na Galiléia, esteve na Samaria, na Judéia, e ajuntou muitos seguidores que foram chamados de nazarenos, Netzarim. Okay? Então, ele firmou o concerto com esse povo por uma semana, que é a última semana, é a 70ª semana, do ano 30 até o ano 37. Então, durante esse período que surgiu o Messias, ele iria cumprir as 70 semanas e fazer tudo pelo povo dele. Okay? Só que houve alguma coisa aqui que, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o Messias surgiu no ano 30 e no ano 33 e meio, mais ou menos, 3 anos e meio de ministério, ele foi morto, tá? Pelos seus, do seu próprio povo. Ele foi morto, foi pendurado no madeiro. Vocês dizem, crucificado, que vocês dizem, ele foi morto. Ok? Então, e esse sacrifício dele, é por que ele foi morto? Porque era necessário justamente, gente, para haver perdão dos pecados, tem que haver sangue. Okay? Alguém tem que se sacrificar. Por exemplo, lá na lei levítica, né, quem que morria no lugar do pecador? Era o animal. No dia de Yom Kippur era feito vários sacrifícios, 70 sacrifícios, um para cada nação. Então os animais morriam no lugar das pessoas. Tinha que ter o sangue ali. Sem sangue não tem remissão de pecado. Por isso que o Messias morreu. Tá? Morreu porque é necessário sangue, é necessário o justo pagar para que nós, os pecadores, não fossem mortos, entendeu? Condenados. Ok? Por isso. Então, ou seja, ele cumpre as 70 semanas. Tá? Ele próprio se fazendo sacrifício, derramando sangue. Sem sangue não tem remissão de pecado. Ok? Função do Messias. Né? Uma função muito maior do que libertar do cativeiro de Roma. Né? Libertar do pecado. Para quê? Para a salvação, para a vida eterna, para o mundo vindouro que vocês tanto dizem. Okay? Para isso, função do Messias. Então, na metade da última semana, foi 3 anos e meio. 33 e meio. O Messias foi morto. Okay? Para a expiação dos pecados. Okay? Tá? E depois disso, mesmo depois da morte dele, seus seguidores, chamados de os nazarenos, continuaram por mais 3 anos e meio anunciando os ensinos do Messias e o nome do Messias exclusivamente na casa de Israel. Depois disso eles foram anunciar para os gentios. Okay? Mas vejam que durante a 70ª semana, 3 anos e meio, o Messias, até ele ser morto, para fazer o sacrifício. Depois disso, mais 3 anos e meio, seus discípulos anunciaram a salvação exclusivamente na casa de Israel. Depois partiram para os gentios. Ou seja, o Eterno, o Criador, cumpriu as 70 semanas sobre Israel.
Ok? Muitos acreditaram. A maior parte optou pela rebelião. Né? Optou pela rebelião. Rebelde não entra no descanso. Só entrou no descanso Josué e Caleb, porque não foram rebeldes. E a mesma coisa aconteceu 2000 anos atrás. Por isso que veio tudo isso. Tá? Por isso que foi destruído o santuário. Por isso que estão há 2000 anos sem templo. Quase 2000 anos sem país. Por causa disso. Ok? Mas enfim, dando continuidade aqui. Ó. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Ou seja, na metade da semana, no ano 33, quando o Messias fez o sacrifício dele, os demais sacrifícios que eram feitos pela lei levítica, tá? Sobretudo sacrifício para expiação de pecado, perdeu completamente a validade. Acabou, perdeu a validade. Ah, mas eles faziam até o ano 60. Tudo bem que eles faziam. Tipo assim, o problema é deles. Eles faziam, mas para o eterno, que não tinha valor nenhum. Não tinha validade nenhuma. Tá? O eterno cumpriu a obrigação dele, tá? Que foi anunciado pelo profeta Daniel. Ponto. Expiação dos pecados, das transgressões, de uma vez por todas. Ponto. 70 semanas. Ponto. Acabou. Então, a partir dali, o que eles faziam, deixavam de fazer, não tinha validade nenhuma. O plano espiritual. Estavam perdendo tempo. Ok? Então é isso. Tá? Mas aí você não vai me dizer, pô, mas de onde tiraram? Né? Ah, tá. E depois que ele fez cessar a importância espiritual, ele fez cessar a validade espiritual dos sacrifícios e ofertas de manjares da lei levítica. Acabou. Tá? Eles fizeram até o ano 70, mas não tinha validade nenhuma. Tá? Depois disso, e sobre as asas das abominações virá o assolador. O assolador veio mesmo. Tá? Que foi o que? O Império Romano. E quem é o tal príncipe? Né? O povo do príncipe que há de vir. O povo, eu já falei, é o povo Roma. O príncipe em questão foi o príncipe Tito, que foi o 7º imperador romano. Na época que Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído no ano 70, o imperador era, na verdade, o líder do exército foi Tito, o príncipe Tito. Foi quem comandou o exército romano para destruir Jerusalém, para destruir Israel, destruir o templo. Depois ele se tornou imperador. Tito, aqui é o príncipe em questão, tá? Aulinha de história também, tá? Então aqui é completa, história, é português e é matemática. Pois bem, tá? E isso até a consumação, né? Consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Opa, mais uma informação importante. O tal assolador destruiu Jerusalém, mas o que está determinado foi derramado sobre o assolador. O assolador, que foi Roma, também foi castigado. Quando? Ora, aí você vai analisar o Apocalipse, né? Capítulo 8, as 7 taças do Apocalipse. As 4 primeiras taças foram juízos terríveis que foram derramados sobre o Império Romano, tá? E que culminou na destruição do Império Romano Ocidental em 474. Juízos esses de que as guerras com as tribos bárbaras, as 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Okay? Então isso também foi cumprido. Foi derramado sobre o assolador. Um castigo terrível que destruiu o Império Romano Ocidental. Okay? Então veja que a profecia aqui já está toda cumprida. Tá? Ah, mas de onde tirar essa história de que o príncipe que seria o anticristo e que faria um acordo 7 anos, na última semana do ano, e 3 anos e meio ele ficaria de boa, depois de 3 anos e meio ele ia estourar tudo, quebrar tudo, fazer o apocalipse. De onde surgiu essa história, gente? Isso foi uma confusão.